Olá, tudo bem? Eu sou a Úrsula e hoje eu vou refletir com vocês um pouco sobre Pais e Filhos, do Ivan Turgenev. Foi a minha proposta de leitura para maio, né? Que eu estou lendo 12 livros, cada um de um país nesse ano. Tem a lista completa em 24 livros clássicos para ler em 2024. Eu separei 12 curtos para que fosse um convite para vocês também, e me comprometi a trazer essas resenhas. Esse que é um autor que eu li o ano passado, O Primeiro Amor, e gostei demais, né? Foi no desafio 7 livros em 7 dias, um livro muito refrescante. Esse daqui é um livro um pouco mais de reflexão, né? Sobre relacionamentos entre pais e filhos. E eu resolvi falar desse livro em um mini vlog, né? Então é mais uma reflexão, vou mostrar detalhes dessa edição ao longo do vídeo e refletir, talvez eu leia alguma passagem. É uma coisa mais, é uma proposta mais livre de vídeo, para que não fique com o formato clássico de resenha e quem sabe aí atinja mais pessoas que queiram ver esse vídeo pela estética ou pela cozy, né? Esse momento mais aconchegante aqui que eu gosto de trazer para vocês. Então vamos lá. Não precisa se preocupar com spoilers, porque eu não vou falar nada que possa comprometer uma leitura futura, caso você não tenha lido o livro. Eu fiquei feliz com a minha escolha, porque embora não tenha sido proposital combinar o livro com o outono, casou com o outono e essa capa é muito outonal, né? A vibe do livro também tem essa questão de mudança, né? O outono é uma época que já caminha ali do fim da primavera, das folhas caindo, flores murchando para o inverno. E é uma coisa muito bonita de se ver, eu acho lindo as cores outonais. E esse livro tem esse quê de mudança, sabe? Da geração mais velha para a geração mais nova, o conflito de ideias, por isso chama Pais e Filhos, né? Então a geração dos pais está em certo conflito ali com os filhos. É um livro sobre amor maternal, paternal, né? Um amor entre familiares, também sobre conflitos e sobre reflexões sobre a primeira juventude, aquela ânsia de mudança que é muito interessante. E o Ivan Turgenev, por mais que ele não seja tão conhecido como o Tolstói ou Dostoiévski, ele tem um jeito peculiar e interessantíssimo de escrever, que é poético, é reflexivo, é suave também, não é aquela coisa dramática demais, mas sempre traz um ensinamento e algo que ele vivenciou em sua própria vida. E o Ivan, ele era um filho de uma família burguesa, né? De uma família que tinha bens, que tinha condições financeiras, tá? Ele nasceu em 9 de novembro de 1818 em Orel, na Rússia, e é um dos mais destacados escritores do século XIX, embora ele não tenha tanto conhecimento, né, seja tão conhecido no Brasil como outros, tá? Educado em Moscou, São Petersburgo e Berlim, Turgenev teve uma carreira prolífica como novelista, dramaturgo e contista. Como assim? Ele produzia de forma mais tranquila, ele não tinha aquela ânsia de estar sempre produzindo e publicando mesmo, porque ele não esperava com suas obras alcançar o público. Provavelmente ele nem imaginava quando ele faleceu que as obras dele se tornariam clássicos. Ele é particularmente conhecido por sua habilidade em descrever a vida rural russa e por seus personagens complexos e anti-heróis. Não são personagens perfeitos, são personagens que se assemelham muito a nós mesmos, que nós temos um lado bom sempre, que é importante que prevaleça, mas a gente tem falhas, a gente às vezes comete coisas erradas, faz coisas erradas, né? E suas obras frequentemente exploram temas de mudança social e conflito de gerações.
O Pais e Filhos, publicado em 1862, é sua obra mais famosa, tá? Justamente porque ele vai abordar um tema muito importante da Rússia da época, tá? É uma obra que traz críticas profundas e é considerado um dos maiores romances da literatura russa. Turgenev passou grande parte de sua vida adulta na Europa Ocidental e morreu em Bougival, perto de Paris, em 3 de setembro de 1883. Ele sofreu algumas represálias, tá, por parte da Rússia dos russos, por conta de pais e filhos, e ele esperava que as pessoas fossem esquecer esse romance, mas esse livro se tornou inesquecível. Falando um pouco sobre o contexto histórico, o período em que Turgenev escreveu Pais e Filhos foi marcado por grandes mudanças sociais e políticas na Rússia. A década de 1860 é uma década muito importante. Foi uma época de reformas significativas, mais notavelmente a emancipação dos servos, né, que tinham um trabalho semelhante à escravidão, em 1861. Pelo czar Alexandre II. Então, um ano antes de Turgenev publicar Pais e Filhos, nós temos essa emancipação dos servos, que é um fator muito importante que vai alterar ali completamente a dinâmica das famílias que viviam da sustento rural, né, ou que moravam na área rural da Rússia, tá? Que era bastante grande. Essa reforma visava modernizar a Rússia e melhorar a condição dos camponeses, que até então eram praticamente propriedades dos nobres. E quando uma residência, uma fazenda era vendida, os camponeses, os servos também eram vendidos, então era muito semelhante à escravidão. No entanto, essa transição trouxe à tona profundas tensões sociais e geracionais. E aí, gente, houve uma grande divisão entre os pensadores, políticos e sociólogos da época, que estava dividida completamente entre ocidentalizadores, que apoiavam a modernização e as ideias liberais e ocidentais, né, para a Rússia, e os eslavófilos, que defendiam ali os valores tradicionais russos. Esse cenário de conflito e mudança serve como pano de fundo para Pais e Filhos e vai ser muito bem trabalhado pelo autor ao longo do enredo do livro. Pais e Filhos, gente, narra a história de Arkady Kirzanov e seu amigo Eugênio Bazarov, ou Evgeny Bazarov, quando eles retornam da universidade para a casa ali das suas famílias, né? E aí o Bazarov, ele vai em companhia ali do Arcádio visitar a família do Arcádio primeiro. E a princípio que parecia que o nosso protagonista seria o Arcádio e sua família, na verdade o protagonismo é de Bazarov, que é esse jovem, que é mais velho que seu amigo, e que é niilista. Lembrando que niilista é a pessoa que é adepta ao movimento distinto niilismo, que é a rejeição ou ceticismo quanto ao valor e propósito da vida e da existência. Esse movimento começou justamente da Rússia no século XIX, bem na época em que o livro se passa, né? Então o autor está reforçando esse movimento que ocorria entre os jovens ali em repúdia aos costumes mais antigos. Ele é um personagem até bastante irritante, tá? O romance destaca o choque, né, entre essas duas gerações, os pais representados pelo Nikolai Kirzanov e seu irmão, né, o Pavel, que são mais conservadores e tradicionalistas, e os filhos representados por Arkady, que não tem ali uma posição política e social tão bem definida, mas que está sendo influenciado por seu amigo Bazarov, que é um niilista radical e que rejeita todas as instituições estabelecidas e valores tradicionais. Bazarov é um personagem que encapsula o espírito revolucionário da juventude russa da época e até inconsequente, porque ele é muito intenso em tudo que ele faz e por conta disso ele vai causar desconforto, inclusive no próprio amigo, na família do amigo e em outras relações que vão ser estabelecidas ao longo de toda a história, tá? Ele rejeita o romantismo, a religião e a autoridade, seu relacionamento com Arkady e a tensão constante com Pavel, que é o tio do Arkady,
ilustram um conflito intergeracional em que o Turgenev queria explorar. A trama também aborda os relacionamentos românticos, os dilemas pessoais dos personagens, como a paixão que Bazarov vai desenvolver com uma certa personagem, a Ana, e também por outros personagens aqui que vão se relacionar ao longo do livro. É um livro muito fluido, muito rápido, tá? Ele não aprofunda tanto nesses relacionamentos amorosos, mas ele consegue trabalhar muito bem os relacionamentos conflituosos entre pais e filhos, gente, e isso é uma coisa que tem até os dias de hoje, né? A gente está sempre em conflito com a geração passada, com a geração de nossos pais, e eu não pude deixar de ler esse livro e não lembrar de duas músicas que são marcantes e que são nacionais, inclusive Pais e Filhos, de Legião Urbana, é inspirado, tá, nesse título. O Renato Russo, ele se inspirou livremente, né, nessa obra de Ivan Turgenev para escrever aquela letra maravilhosa, e também Como Nossos Pais, que eu não me lembro o autor da letra, mas ele foi muito bem interpretado por Elis Regina. Eu amo essa letra, eu amo a Elis Regina cantando essa música. E eu acho que seria interessante para vocês ouvirem aí como cultura contemporânea que remete muito a essa obra, tá, gente? Pais e Filhos é repleto de diálogos profundos e reflexões filosóficas. Algumas eu vou citar aqui para vocês, mas trazendo a reflexão, gente, continua sendo uma obra relevante por sua exploração dos conflitos intergeracionais e a luta entre a tradição e a mudança, como eu disse, que ainda ocorre nos dias de hoje, né? Turgenev toma partido claramente, apresentando ambos os lados com empatia e complexidade. Ele também traz esse romance que convida nós, leitores, a refletir sobre a inevitabilidade da mudança e a dificuldade de conciliar novas ideias com os valores estabelecidos, né? É muito difícil a gente ter um diálogo, cada vez mais as pessoas entram em conflito muito facilmente. É difícil se expressar sem ofender, e essa é uma coisa que é muito bem trabalhada no livro, que ainda está muito relevante, né? Por isso é um clássico, né, gente? Ele quebra a barreira aí do tempo e traz temas atemporais. Em tempos de transformação social, como o vivido na Rússia do século XIX, ou em nossa própria era contemporânea, Pais e Filhos oferece uma visão profunda e humanista dos desafios que acompanham qualquer período de transição. E a gente está em constante transição, através de personagens ricamente desenvolvidos e diálogos muito provocantes. Turgenev nos lembra que, embora as gerações possam divergir, há sempre um terreno comum de humanidade compartilhada. É essa habilidade de navegar pelas águas turbulentas das relações humanas que faz de Pais e Filhos uma leitura essencial e eternamente relevante, e que ganhou meu coração. Simplesmente 5 estrelas, favoritado, gente, não tem como não dizer. Eu me vi muitas vezes porque um dos personagens, o Bazarov, né, vocês já devem imaginar, ele é um personagem muito radical em trazer essas novas ideias. E essa radicalidade vai ser, de certa forma, punida pelo autor, né? O autor vai mostrar que pessoas que são inflexíveis em ambos os seus jeitos de se expressar, elas tendem a cometer atos que são irreparáveis, a trazer desconforto, mas ao mesmo tempo tendem a não prevalecer, né, com as suas ideias acabam perdendo força justamente por serem muito radicais. Então o radicalismo é rebatido pelo autor aqui, tá, gente? Ele vai trazer que o mais importante é encontrar um ponto ali de convergência, um ponto de paz, né, para ambas as ideias, o que eu achei extremamente bonito. Não poderia encerrar essa reflexão de Pais e Filhos sem passar por algumas páginas do livro, gente, que na página 31 tem uma citação de Evgeny Onegin, gente, que foi um livro que eu amei ler no ano passado, em 2023. E é muito interessante porque o autor, ele já joga a informação de que ele realmente se inspirou
o nome, né, do nosso personagem principal de Pais e Filhos é o mesmo nome do personagem principal do Alexander Pushkin aqui nesse romance inverso, que é o Evgeny Onegin, ou Eugênio Onegin, porque o Evgeny, que significa Eugênio em português, é o mesmo primeiro nome aqui do nosso Bazarov, né? E pouco antes de Bazarov entrar na cena, que ele vai entrar só aqui na página 31, o pai, né, Nikolai, o pai de Arkady, que se chama Nikolai, ele vai citar o Pushkin, né? Aqui, em homenagem à sua chegada, meu filho querido. Sim, a primavera está no auge do seu esplendor. Aliás, concordo com Pushkin. Lembra em Evgeny Onegin? Que triste para mim é tua vinda. Primavera, primavera, tempo do amor. Que aí entra, né, o nosso Evgeny justamente nesse mesmo momento, chamando o amigo Arkady, né? E eu guardo aqui o meu querido Evgeny Onegin do lado de Primeiro Amor do mesmo autor, né, do Ivan Turgenev. Ambas são edições da Companhia das Letras, só que uma é Penguin e a outra é o Companhia das Letras mesmo, normal. Tenho aqui no capítulo 5 a própria definição do autor em formato de um personagem sobre niilismo, tá? Na página 44. Tem muitas reflexões do livro, tá? Eu gosto de uma passagem aqui, quando eu vi que começa a ter empatia pelo Bazarov aqui na página 151. O que se passa em mim? Como se eu fosse um estado ou uma sociedade. Em todo caso, não há nada de interessante. Além do mais, será que uma pessoa sempre pode exprimir em voz alta o que se passa dentro dela? É muito legal essa passagem. Gente, tem muitas partes legais, tá? Essas são algumas das citações, mas tem entradas de capítulos muito interessantes, muito bonitas. Tem a questão da passagem do tempo, das mudanças, né? E é um livro muito, muito bonito que você vai tirar bastante aprendizado. Se você gostou desse formato de reflexão, já deixa um like e comenta, né? Porque isso ajuda a eu me inspirar a trazer mais esse tipo de vídeo. Então, me conta aqui se você já leu Ivan Turgenev, qualquer obra dele, se você gosta do autor, se você concorda com as minhas opiniões sobre esse livro, se você vai ler esse livro. E se for comprar esse livro, gente, por favor, use o meu link da Amazon, comprando por esse link. Você apoia o canal sem gastar nada mais em suas compras, eu ganho uma pequena comissão. E esse é o meu único retorno financeiro produzindo esse conteúdo aqui gratuito para vocês, tá bom? Um grande beijo. Até o próximo vídeo. Tchau!